Chega junto que eu vou lançar a braba. Presidente Rodolfo Landim abre o jogo sobre a possibilidade da construção de estádio próprio. Após toda a tentativa do ano passado, o clube ainda não desistiu de contratar, mesmo após o fechamento da janela para transferências internacionais. Comebol abre processo disciplinar contra o Mengão, que pode perder o Maracanã por um mês, e técnico Jorge Sampaoli define equipe para a partida de amanhã contra o Cuiabá aqui no Mato Grosso. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E agora pela manhã, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, o técnico Jorge Sampaoli define a equipe para a partida pela 18ª rodada do Brasileirão na Arena Pantanal, diante do Cuiabá. Aliás, estamos aqui no Pantanal Mato Grossense, na cidade de Poconé, aqui na pousada Rio Claro, e, portanto, aqui até agradecendo o pessoal aqui da pousada que tem colocado toda a disposição aqui da estrutura para que pudéssemos trabalhar. Um lugar maravilhoso, aprazibilíssimo aqui, um clima bucólico, natureza, animais, plantas, cara, é para desintoxicar. Aliás, você que quiser, né, aliviar o seu estresse, né, sair dos grandes centros da grande cidade, eu recomendo bastante, né, você visitar o Pantanal Mato Grossense. Toda vez que eu venho a Cuiabá, eu tenho que visitar aqui, ou então ir na Chapada dos Guimarães, porque, nossa, é realmente um lugar maravilhoso, sem contar que é um outro Brasil, né, dentro do Brasil que muita gente não conhece. Mas agora falando sobre a montagem da equipe, o técnico Jorge Sampaoli, que teve o retorno do Felipe Luiz. Ontem, o veterano já havia treinado. Ele que ficou fora da última partida do Flamengo, diante do Olímpia do Paraguai, por conta de dores na parte posterior da coxa esquerda. Mas a tendência é de que consiga se recuperar. Ele treinando normalmente nesta manhã e não reclamando de dores, possivelmente será inclusive titular amanhã, diante do Cuiabá. O mesmo não vai acontecer com Léo Pereira. O jogador continua reclamando de incômodo também na parte posterior da coxa esquerda e a tendência é de que permaneça afastado. Nem deve viajar aqui para a capital matogrossense. Além da situação envolvendo Eric Pulgar, que está em fase final da recuperação das dores na parte posterior da coxa direita. Portanto, essas são as baixas do Flamengo para este compromisso. Lembrando que Gabigol e também o Thiago Maia, suspensos, não podem entrar em campo. Então o técnico deve realmente, Sampaoli, montar uma equipe chamada alternativa. Ele não gosta de usar o termo poupar jogadores, mas deve utilizar uma equipe alternativa para enfrentar o Cuiabá e buscar a vitória, que é importante. O Flamengo é vice-líder do Campeonato Brasileiro e, portanto, precisa continuar vencendo. E contando com o tropeço do Botafogo, para, quem sabe, encurtar a distância para a primeira colocação e diretamente brigar pelo título nacional. Já falei, enquanto tiver 1% de chance, eu terei outros 99% de fé e vamos com tudo. Tem a galera que já está até printando, está guardando para me sacanear, mas o Botafogo, para mim, é que nem Botafogo na liderança do campeonato. É como uma vaca, ó, no alto dessa árvore aqui. Ninguém sabe como é que foi parar lá, né? Mas sabe que não vai ficar por lá muito tempo. Então, vamos com tudo. E você, o que acha? Para você, essa partida do Cuiabá é secundária? Você acha que o Flamengo tem que entrar com tudo também pela vitória, né? Apesar de ter um jogo importante na próxima quinta-feira pela Libertadores? Deixe abaixo aqui o seu comentário, né? E também agora falando sobre, até com relação à Libertadores, o Flamengo simplesmente pode perder, né, o Maracanã durante um mês. Aliás, vai perder o Maracanã durante um mês, até porque a avaliação do gramado por parte da Comebol foi péssima. Inclusive, o Flamengo será notificado. Foi aberto um processo disciplinar contra o Flamengo por conta da péssima qualidade do gramado do Templo Sagrado do Futebol. Isso mesmo, além de novamente serem utilizados sinalizadores e bombas, e por isso o Flamengo deve ser mais uma vez multado. O Flamengo já tinha sido multado uma vez em $5 mil, depois na partida diante do Racing, na vitória do Flamengo por 2-1, outra multa de $8 mil e mais uma vez o Flamengo deve tomar um gancho. Toda vez que há uma reincidência, né, a multa é cumulativa, ou seja, ela vai aumentando, né? Ah, mas isso é troco de pão. O fato é que esse novo processo, agora, com relação ao gramado do Maracanã, né, não deixa de ser algo ruim até para a própria imagem
do Flamengo, né? E fato é que normalmente a Conmebol, ela costuma solicitar o palco da final, o estádio que será utilizado na final da Libertadores, com 15 dias de antecedência, ou seja, a final no Maracanã, e todo mundo deseja que o Flamengo esteja, né, nessa final, mas para isso tem que passar pelo Olímpia, depois vai ter que passar pelo Fluminense ou Argentino Júnior, né, e depois pela semifinal. Mas a princípio, seria no dia 20, no dia 19 de outubro, que a Conmebol solicitaria o Maracanã. Mas não, vai solicitar desde o início de outubro. Ou seja, o Flamengo vai ficar praticamente sem outubro inteiro, a partir do dia 4 de outubro. A Conmebol vai solicitar o Maracanã para fazer um trabalho intensivo de recuperação do gramado, que para eles é muito importante, né? Maristela Kuhn, que é engenheira agrônoma contratada pela Conmebol, vai ter muito trabalho para recuperar o Maracanã. E, portanto, o Flamengo vai ficar sem estádio. Já havia falado a respeito dessa possibilidade, que agora é uma certeza, e o Flamengo, lógico, tem duas alternativas. Primeiro, se o Flamengo, né, nessa oportunidade, né, o Flamengo já terá disputado a final da Copa do Brasil, né, caso também passe pelo Grêmio, né? Então, independentemente de ser campeão ou não, a Copa do Brasil já terá terminado. Ou seja, além da Libertadores, né, o Flamengo só teria o Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo estiver ainda brigando pelo título, né, é possível que as partidas sejam levadas ao estádio Mané Garrincha, Arena BRB Mané Garrincha, porque os jogos ainda terão apelo, e com certeza o Flamengo vai jogar com o estádio lotado, até por conta da rentabilidade e tal. Agora, caso o Flamengo já esteja matematicamente afastado ou muito distante, né, da disputa pela competição, é possível que o Flamengo transfira os seus jogos para o Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, que em termos de logística é mais próximo do Rio de Janeiro e também, logicamente, mais barato, né? Em termos financeiros, seria uma solução doméstica, uma solução caseira para o Flamengo mandar os seus jogos na reta final do Brasileirão. Portanto, é essa situação, o Flamengo vai perder o Maracanã. Aliás, sobre isso, o presidente, Rodolfo Landim, durante a reabertura do Museu do Flamengo, na Gávea, né, falou a respeito, né, da possibilidade da construção do estádio próprio. E eu vou falar aqui. Por isso que é importante você acompanhar esse vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas e você? O que acha dessa situação do Flamengo com o Maracanã e a Conmebol? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, 6 de 6 é parceiro aqui do canal, é um site de palpite que é muito fácil você participar, vá ao comentário fixado, clique no link da promoção e se inscreva. O processo de inscrição é rápido, fácil e completamente seguro. Você já coloca os seus palpites nos 6 jogos selecionados por rodada, cravou os 6 jogos, 250 mil. Se ninguém acertar os 6 placares, quem fizer mais pontos na rodada leva 10 mil no bolso. Não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, portanto, se inscreva, né? E já deixe o seu palpite. 6 de 6 é parceiro aqui do canal e é inteiramente grátis a sua participação. E agora falando sobre a movimentação de mercado. Apesar do fechamento da janela de transferências internacionais, o Flamengo continua atento, mesmo após, portanto, não poder contratar jogadores vindos do exterior. Tudo porque o Flamengo ainda pode contratar até o próximo dia 8, o Flamengo ainda pode inscrever para a Copa do Brasil. Inclusive, se alguém for contratado até o dia 8, seu nome for publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, pode até disputar a segunda partida da final da Copa do Brasil. Diante do Grêmio, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0 e pode perder por até um gol de diferença em casa. Na Libertadores da América, o Flamengo ainda pode inscrever atletas para as quartas de final, caso obtenha a classificação diante do Olímpia. O Flamengo luta pelo empate, né? O empate já serve no jogo de volta no Defensores del Chaco para o Flamengo ficar com a vaga na competição. Além do Campeonato Brasileiro, que vai inscrever jogadores, se não me engano, até o próximo dia 25. Ou seja, né, essa é a cronologia. Então o Flamengo continua com o relógio contra si, mas ainda pode contratar jogadores, por exemplo, que estejam livres no mercado, sem contrato, mesmo que estivessem atuando no exterior. E você? O que achou da atuação do Flamengo no mercado da bola nessa janela para transferências internacionais? Lembrando, portanto, o Flamengo pode contratar jogadores livres no mercado ou atletas que ainda não completaram os 7 jogos no Campeonato Brasileiro aqui no mercado doméstico. Quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E agora, falando sobre a situação do estádio próprio, uma enxurrada de perguntas todos os dias. E o estádio? E o estádio? Vai sair o estádio? E eu dou sempre a mesma resposta. O Flamengo, que no ano passado, né,
teve toda essa força-tarefa da diretoria, né, animação para a construção do estádio próprio e tal, né, houve, né, todo um discurso também político. O Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, naquela oportunidade também concorria a uma vaga no Congresso Nacional, foi inclusive eleito deputado federal, e ele foi muito claro, olha, isso é falácia, isso aí é discurso político para ganhar voto, né, e não deu outra. Terminou a eleição, todo mundo, à exceção apenas do deputado federal Pedro Paulo e do prefeito Eduardo Paz, que inclusive é vascaíno, né? Todos os outros políticos que de alguma forma se envolveram nessa questão de ajudar o Flamengo a construir seu estádio, todos eles desapareceram, sumiram, né? E a verdade é essa, né? Acabou sendo um grande engodo essa questão envolvendo a construção do estádio. E outra, né? O presidente Rodolfo Landim falou, inclusive, na inauguração do Museu do Flamengo, né? Foi perguntado a respeito de estádio, e ele foi taxativo. Flamengo vai aguardar o desfecho da concessão do Maracanã, né? Está previsto até outubro sair o edital. Inclusive, a permissão da dupla Fla-Flu de administrar o Maracanã vai até outubro. Em outubro, o Maracanã será entregue pelo governo do estado do Rio de Janeiro à Conmebol para a realização da final da Libertadores, e a partir do dia 5 de novembro, o estádio será devolvido ao governo do estado. Não se sabe se naquela oportunidade, né, ainda com o Flamengo e Fluminense administrando, né, ou então o governo aguardando o desfecho do novo edital, né, para a licitação da concessão pelos próximos 20, 25, 30 ou 35 anos. Mas sim, o Flamengo coloca como prioridade a concessão do Maracanã. O Flamengo não pode ter sozinho, vai ter que entrar na concessão do Maracanã com o Fluminense. Ainda não se sabe as condições do edital, que provavelmente não devem ser muito diferentes das condições atuais, ou seja, Flamengo e Fluminense tem que permitir qualquer clube do Rio de utilizar o Maracanã, e quando não permite, o clube vai até a justiça e consegue, porque o Maracanã é um bem público e todos os clubes do Rio de Janeiro têm o direito de usar, logicamente arcando com os custos operacionais e também com o aluguel do estádio, mas a verdade é que Flamengo e Fluminense, né, vão aguardar, portanto, o edital. O Flamengo não vai tomar qualquer atitude, isso o próprio presidente Rodolfo Landim deixou isso muito bem claro, antes da definição do Maracanã sobre construir ou não um estádio próprio. Vale destacar que um estádio não é construído do dia para a noite, né? Não é assim, não vamos ficar com o Maracanã, perdemos a concessão. Tá, vamos construir outro estádio, né? Aí faz um puxadinho em 10 dias, não tem como, né? Então, lamentavelmente, né, eu acho, né, vocês sabem qual é a minha opinião, o Flamengo já deveria estar com um projeto de estádio próprio em paralelo com a possibilidade de ficar com o Maracanã. O Flamengo poderia até mesmo, né, ficar com os dois estádios, administrando o Maracanã, em conjunto com o Fluminense, mas tendo o seu próprio estádio, tendo a sua própria alternativa, né? Mas, deixando aqui muito bem claro para vocês, né, nunca foi prioridade para essa diretoria a construção de estádio próprio e continua não sendo, somente se eles tiverem, né, não lograrem êxito em ficar com a administração do Maracanã. Beleza, galera? E você, o que acha, né? Maracanã ou estádio próprio? Tá certo a diretoria? Ou teria que construir o seu estádio? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui, ó, na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto do Pantanal Mato Grossense. Este é o Mengão!